Pacientes com doenças reumatológicas referem uma piora dos sintomas durante o período do inverno. Eu sou a doutora Isabela Gavazza Siqueira, médica reumatologista na Unimed Sorocaba, e eu estou aqui para explicar um pouquinho por que isso acontece com esses pacientes durante o período do inverno. É burnout mesmo? É mesmo perigoso? Será que Será não que tem é cura? Intolerância à lactose. Pode ser alguma disfunção? Deve ser alergia. Será que é trombose? Preciso perguntar isso. E aí, doutora? As doenças reumáticas ou reumatológicas, ela abrangem um grupo muito grande de doenças que afetam principalmente o aparelho osteoarticular, então as articulações, envolvendo músculo, envolvendo tendões, causando muita dor, muita inflamação nessa articulação. Isso impacta na qualidade de vida do paciente, porque ele deixa de realizar as suas atividades diárias por conta dessa dor articular que acaba incapacitando ele para realizar as suas atividades no dia a dia, seja no trabalho, seja em casa, seja para praticar um esporte, uma atividade física, e algumas também estão relacionadas com uma má qualidade do sono do paciente por conta das dores ocasionadas por elas. As doenças reumatológicas envolvem um grande grupo de doenças, Então nós temos dentro da reumatologia as doenças que são autoimunes e as doenças que acabam acontecendo com o próprio envelhecimento da pessoa, por exemplo. Hoje a gente tem a artrose, que é a grande doença aí do grupo da reumatologia, que nada mais é que o envelhecimento articular. Então, do mesmo jeito que a gente vai envelhecer tendo um cabelo branco, tendo uma ruga no rosto, vai envelhecer a articulação. Isso é a chamada artrose, que causa uma dor, causa uma inflamação, assim como a artrite reumatoide. A artrite reumatoide é uma doença autoimune, que é uma predisposição genética, o paciente em algum momento vai desenvolver essa doença, que também vai causar dor, inchaço nas articulações principalmente, porém são tratamentos completamente diferentes. E hoje a gente tem também uma gama muito grande da fibromialgia, que é uma doença que está muito presente no dia a dia, que também está relacionada com o sistema nervoso central, então está muito relacionado com quadros depressivos, com quadros de ansiedade, que a gente acabou vivenciando aí com toda essa pandemia, e tudo isso está sendo muito presente hoje também na reumatologia, que também é muito frequente. E além dela, a gente tem os reumatismos de partes moles, que a gente chama de as tendinites, as bursites, que nada mais são que inflamações das estruturas que tem dentro da nossa articulação, que geralmente também são ocasionadas pelo uso excessivo daquela articulação. Então, assim, todas dão limitação e incapacidade para o paciente, mas cada uma tem o seu tratamento diferenciado. Por isso que é importante passar no especialista para ele fazer um diagnóstico correto, para a gente ter um tratamento correto e ter uma melhor qualidade de vida para o nosso paciente. Nas doenças reumáticas, quando a gente está no frio, o nosso organismo precisa aumentar a nossa temperatura em relação à temperatura externa. Então, os nossos vasos sanguíneos acabam fazendo uma contração, que a gente chama de vasoconstrição, para aumentar esse calor do nosso corpo. E isso acaba indo menos sangue para essas articulações, principalmente as articulações e também para a parte periférica. Por isso que a gente fica com a mão mais fria, o pé fica mais gelado, a gente tem o nariz mais gelado no inverno, por conta que o nosso organismo está tentando manter a nossa temperatura interna melhor em relação ao exterior. E a articulação que já está prejudicada recebe menos sangue por conta dessa vasoconstrição, dessa contração desses vasos. O que acontece? Essa articulação também vai ficar mais prejudicada. E aí qualquer coisa, como o simples fato da gente precisar levantar de manhã para sair da cama, a gente vai ter uma articulação que já está inflamada ou já está desgastada, e isso daí vai gerar dor ao simples fato de você levantar e sair da cama no inverno. Por isso que acaba piorando e os pacientes acabam referindo que no frio realmente há uma piora da doença em relação à temperatura mais quente no calor. No frio, a gente sempre orienta o paciente a manter aquela articulação bem aquecida, com vestimenta, com roupas apropriadas, manter sempre a atividade física que ele já está acostumado a fazer, mesmo estando no frio, tem que manter a atividade física que ele tem que fazer regularmente, porque isso é muito importante para o tratamento do paciente. No caso de alguma articulação, às vezes não são todas que vão piorar com esse frio, mas se tiver uma piora de uma articulação, dá para ser feita também uma compressa morna ali, tentando amenizar um pouco aquela dor, e manter o tratamento medicamentoso que foi prescrito pelo seu médico, Às vezes, por conta de mudança de temperatura, a gente precisa trocar o tratamento, precisa trocar a medicação. Às vezes o paciente estava super compensado, entrou uma temperatura mais fria, começa a descompensar e a gente precisa
estar reavaliando em relação a isso para mudar até o tratamento medicamentoso do paciente. Mas o que é mais importante, sempre alimentação saudável, né? Tentar não ganhar muito peso ou até eliminar se estiver acima do peso. Manter sempre a atividade física, mesmo no inverno, que é mais difícil às vezes, né? Mas tem que fazer. E seguir o tratamento medicamentoso com um médico que ele está acostumado a passar mesmo e fazer o tratamento. O paciente deve procurar o reumatologista quando ele achar que alguma coisa não está legal do ponto de vista osteoarticular dele. Então, se ele tem uma junta que está inflamada, né, uma articulação inflamada, uma dor importante, geralmente não só em uma, mas em várias articulações que pode acontecer, né, no caso da artrose ou mesmo na fibromialgia, que o paciente ele tem muita dor, ele tem dores difusas e não é só a dor articular, mas também a dor muscular e que ele está achando que ele precisa tomar medicamento todo dia para conseguir realizar suas atividades, que está prejudicando no seu dia a dia, aí está na hora dele procurar um especialista para ver o que realmente está acontecendo. É muito comum também, ou o paciente às vezes procura uma procura espontânea, ele mesmo resolve procurar um reumato, mas também a gente tem muitos pacientes que já vêm encaminhados de outros especialistas para fazer uma investigação aí do ponto de vista reumatológico. Mas a partir do momento que o paciente achar que não está legal, está com muita dor articular, muita dor muscular, muita fadiga, muito cansaço, está na hora de procurar um especialista. As doenças reumatológicas, elas podem acontecer desde a infância, na fase adulta e no idoso, tá? Porém, quando a gente fala de doença reumatológica, a gente não fala em cura, a gente fala em tratamento para deixar essa doença em remissão. Porque como toda doença autoimune, não existe uma cura, existe um tratamento para que o paciente consiga ter uma qualidade de vida. Então, assim, isso abrange a alimentação, a prática regular de atividade física, o acompanhamento com o especialista, que daí vai entrar a parte de medicamentos. E quando esse paciente consegue melhorar disso, a gente fala que entrou em remissão da doença. Ele não pode abandonar esse tratamento, porque ele acha que ele ficou melhor e que ele vai parar de fazer tudo o que o médico orientou. E, na verdade não, porque a gente não fala em cura, somente em remissão. Então o tratamento vai ser provavelmente ao longo da vida com o especialista.